Você está assistindo aqui pelo SBT, TV Rondon, Canal 5, entrevista no Conexão Poder com o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Rui Prado, que vem falando aí sobre os percalços, a problemática, as polêmicas envolvendo o setor agropecuário do Estado de Mato Grosso. Eu volto desse bloco, presidente, questionando o seguinte: fala-se muito do governo federal, responsabilizando o governo federal pela questão da logística, estradas, etc. Só que também grande parte, se não a maior parte, das estradas mato-grossenses estão sob a tutela do Estado de Mato Grosso. Para tratar das estradas do Estado de Mato Grosso, foi criado há uns anos atrás, ainda no governo Dante, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. O FETAB é questionado por grande parte do segmento agropecuário, inclusive pela própria FAMATO, sobre a sua aplicação e que não estaria acontecendo. Não está de fato acontecendo? E se não está, por que a dona FAMATO não chega no gogó do governo do Estado, o senhor Silval Barbosa, hoje representante número 1 do Estado, para cobrar isso? Bom, eu quero relatar até um fato aqui. O governador não aguenta mais me ver. Quando o governador me vê, ele diz: lá vem o Rui, certo é para acabar com o FETAB ou diminuir os impostos. Ele já falou isso para mim, podem perguntar para ele não aguenta mais me ver. O FETAB ele foi criado basicamente para transporte, naquele momento para transporte e habitação. O FETAB hoje está desvirtuado. O FETAB não está aplicando os seus recursos naquilo que deveria aplicar. Inclusive está sendo aplicado em obras da Copa, né? Obras da Copa, projetos, salário, folha... Folha de pagamento também? E por aí vai. E com a aprovação da Assembleia Legislativa na forma da lei. Da Assembleia. Na forma da lei. Mas, de qualquer forma, do início do FETAB para cá ele está desvirtuado, ele não tá sendo aplicado. E eu quero colocar um número na mesa aqui, o governador sabe desse número, a Assembleia sabe desse número, vou arredondar os números aqui. É o seguinte: o Estado de Mato Grosso tem 100 mil quilômetros de estradas municipais, das quais não tem 100 quilômetros asfaltados. Olha o que eu falei, tem 100 mil estradas municipais, 100 só que asfaltadas. O Estado tem 30 mil quilômetros de estradas estaduais, das quais 8 mil estão asfaltadas. Portanto, falta 30 mil, falta 22 mil. O Estado tem que asfaltar mais 22 mil quilômetros de estradas. Destas 8 mil asfaltadas, eu diria que 90% estão em péssimas condições. Então nós temos um problema de mais estradas e já temos um problema de conservação das estradas. A União tem aqui 8 mil quilômetros de estradas, 8 mil quilômetros de estradas, das quais 4 mil estão asfaltadas. O restante não está asfaltado ainda. Portanto, nós temos um problema sério de estradas aqui. E aí começam os problemas. Foi criado o FETAB, uma grande ideia, com recursos inclusive dos produtores, além daquele CMS que eu falo que os produtores já pagam de forma direta, indireta, induzida. E com esses recursos era para, no mínimo, fazer a conservação dessas estradas. Manutenção dessas estradas. Ora, hoje, se você caminhar por qualquer rodovia dessas aí, você vai encontrar buraco. Buraco do tamanho dessa mesa aqui. Se caminhar. Buraco do tamanho dessa mesa, buraco maior do que isso aqui. E quando esse buraco, é o grande questionamento que eu estou fazendo, nós estamos fazendo, quando esse buraco era pequeno, por que não foi arrumado esse buraco? Ia gastar menos dinheiro, com certeza, ia conservar a estrada, o trânsito ia fluir de uma maneira muito melhor, mais eficiente, mais econômica. Mas não, espera o buraco ficar maior. Aí eu ouvi uma explicação um dia de um técnico: não, mas agora não dá para tampar buraco porque está chovendo. Agora, janeiro, finalzinho de janeiro, está chovendo mesmo. Graças a Deus está chovendo. E todos os anos no Mato Grosso chove de setembro a março. Uhum. Todos os anos. Também, senão né? não tem produção, não tem nada. Todos os anos sabem. Então por que o governo não tem um programa, e aí eu estou falando governo estadual, governo federal, governo municipal, por que não tem os governos não têm um programa de manutenção das estradas? Mas a FAMATO não tem. O governo não sabe quando a FAMATO chove, tem estudos, presidente. a FAMATO mostra os estudos, a FAMATO faz a reivindicação, a FAMATO reivindica, fala, berra, mas as coisas não Mas acontecem. o FETAB... Não admite também, permita-me, Paulo, o senhor não admite também que o segmento, por mais força que tenha, inclusive até mesmo na doação a campanhas eleitorais, que nós sabemos que o segmento faz muitas doações, o senhor admite que o setor é um pouco desarticulado ou até tímido, no sentido de se pressionar, por exemplo, um governo do Estado para que dê mais atenção a esse tipo de... Afinal de contas, Ramon... eu vou voltar, deixa eu voltar um pouquinho atrás. A FAMATO tem representação junto
ao FETAB. Tem um conselho que foi formado. O conselho não se se ele reúne. funciona Não ou se ele não funciona, aí já é um detalhe. Não, Agora, o conselho não funciona. A FAMAT tem uma cadeira lá. Eu acredito que a última reunião do conselho, não sei se foi nos últimos 5 anos, não funciona. Não funciona. Agora eu quero voltar a essa questão da timidez aí. Vamos no passado, mas muito próximo. Então o governador Blairo Maggi chamou os produtores. Eu estava presente em várias reuniões desse tipo, inclusive lá na minha região, em Campo Novo do Parecis. Eu moro em Campo Novo do Parecis. Chamou os produtores e falou, vamos asfaltar em parceria? Os produtores falaram, vamos. Nós fizemos arrecadação em soja, fizemos arrecadação em boi. Os produtores colocaram dinheiro, fizeram, como é que chama, o levantamento da estrada, fizeram terraplanagem, a parte básica da estrada e o governo colocou então o asfalto em cima. Foi uma grande parceria que teve, um exemplo de parceria público-privada. Aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, vários quilômetros, se eu não estou enganado, o governador Blairo Maggi sabe isso melhor do que eu. Como que estão essas estradas, presidente? Em péssimas condições. Bom, foi feito isso, quer dizer, os produtores contribuíram não só cobrando atitude, não só falando mal, os produtores contribuíram com recursos além dos impostos que já pagam. E aconteceu isso no Estado. Por que não acontece isso de novo? O Estado ele tem que ser, no mínimo, o fomentador dessa história, ele tem que ser, no mínimo, o alavancador dessa mudança de atitude. Indutor do desenvolvimento. O Pacheco matou a pau aqui. No mínimo, o Estado tem que ser isso. Não está fazendo isso. E, infelizmente, não está fazendo isso. Presidente, eu vou pedir autorização dos colegas para a gente falar um pouco. O tempo está escasso. Falar de política. O agronegócio, depois que elegeu Jonas Pinheiro senador, Blairo Maggi governador, ele ganhou uma musculatura que hoje em Mato Grosso não se fala em sucessão em governador ou em Senado, em candidatura majoritária, sem que se passe por uma consulta ao agronegócio de Mato Grosso. Quais são os cargos discutidos pelo segmento que o senhor lidera no Estado para entrar nas eleições de 2014? Governo, Senado, deputado federal, e quais os principais nomes que o senhor poderia apontar como possíveis candidatos, já que o próprio nome do presidente Rui Prado é apontado como pré-candidato à Câmara dos Deputados, ao Senado ou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Pacheco, eu vou responder com algumas perguntas, inclusive. Diz que mais importante do que as respostas são as perguntas. Você já ouviu isso? Sim, mais senhor. Importante do que os nomes Sim, são a intenção de quem está lá ou os projetos, as prioridades de quem está lá fazer acontecer. E aí eu estou dizendo, presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual. O que ocorre? Nós, a partir dessas eleições de 2014, nós vamos trabalhar com uma agenda. Nós vamos trabalhar com uma pauta de reivindicação. Nós vamos mostrar para o governo, e eu estou falando nesses níveis que eu estou falando, que é as eleições de 2014, nós vamos mostrar para os candidatos, então, a governo, o que nós queremos. Está aqui, ó, o que nós queremos é isso. Uma pauta de reivindicação. Isso. Você vai assumir o compromisso em realizar isso ou não vai? Estou falando você, candidato. Mas todo ano, todo mundo assume. Isso. Promete, depois não cumpre? Bom, a partir dessas ideias, Pacheco, nós poderemos falar em nomes de pessoas que estarão comprometidas ou que nós imaginamos que ela esteja comprometida. E aí a democracia, infelizmente, é assim. Quer dizer, o exercício da democracia é que a gente vai conseguir a excelência. Eu acredito que um dia vai chegar lá. Então, a partir dessas ideias, nós vamos ter os nomes. E nomes do agronegócio, nós temos vários nomes. Inclusive nós o seu. Nós temos o próprio senador Blairo Maggi, que pode vir ser candidato a governador. É um nome do agronegócio. Nós temos o Eraí Maggi, primo do senador Blairo Maggi, que colocou o nome e está aí, está no PP, tem um projeto. Tem o meu nome, vamos dizer assim, que é o presidente da FAMAT. Nós temos o nome hoje do Carlos Fávaro, que é presidente da ProSoja. Nós temos o nome do Neri Geller, que está lá na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O senhor hoje está filiado ao PSD. Temos outros nomes aí que têm todas as condições de ocuparem cargos e fazer a política que deve ser feita nesse estado. O senhor hoje está filiado ao PSD, partido que tem como secretário-geral o ex-presidente da Assembleia, José Riva, e como presidente o vice-governador Chico Daltro. Ambos, inclusive, mencionam o seu nome com certa ênfase como possível candidato a
uma vaga na Câmara Federal, é o que é mais frisado, inclusive. Junto a isso, o PSD trabalha fortemente as suas chapas proporcionais. Tem outros nomes além do seu, o do empresário Roberto Dorna, que inclusive já tem a experiência lá na Câmara, tem outros nomes para deputado estadual que o PSD, repito, tem priorizado nesse trabalho pré-eleitoral. O senhor, de forma clara, admite a pré-candidatura à Câmara Federal ou não? Não. O que nós estamos fazendo, eu já falei aqui, nós iremos em todas, não todas, seria quase impossível. Nós vamos no interior do estado, nós vamos aqui na Baixada Cuiabana, nós vamos ter uma pauta de reivindicações. Nós vamos ter uma agenda para colocar aos candidatos. Se a classe produtora entender que o nome de Rui Prado serve para deputado federal, para senador, ou seja, para qualquer cargo que for, e logicamente, se o partido, porque daí entra o jogo partidário, não dá famato, não lança candidatura, muito menos o setor produtivo lança candidatura. Se o partido achar por bem que uma candidatura representando os produtores rurais possa ser viável, aí sim nós poderemos aceitar. Esse mas a princípio, esse é o não. típico discurso de candidato. Né? Mas em linhas gerais, presidente, essa agenda, essa carta compromisso, eu vou chamar de carta compromisso, já que o senhor quer que se assuma carta compromisso. Boa ideia, carta compromisso. Carta compromisso, depois eu cobro a patente. Essa carta compromisso, em linhas gerais, o que o agronegócio vai reivindicar? Os candidatos a presidente da República, governador de Mato Grosso, candidato eu já a sei, Senado. a principal pauta eu já sei, As logística. Logística. A principal pauta com certeza é logística. Agora eu pergunto para vocês, agora eu vou perguntar, se o Blairo Maggi pode vir aqui falar que não é candidato, o governador Silval vem aqui e fala que não é candidato, por que o Rui Prado não pode vir aqui e falar que não é candidato? O que muda? Você tem medo da pedição, presidente? O que muda? A pedição? Ou das críticas também, né, porque pode ser taxado como propaganda extemporânea. Eu tenho uma questão aí que nós sabemos que nos bastidores há um comentário muito forte de um certo receio do segmento produtivo numa eventual eleição do senador Pedro Táxi ao governo. Isso principalmente em função da postura e das decisões da atuação dele como procurador federal. Eu gostaria de saber se de fato há uma percepção nesse sentido, até porque o senador Blairo Maggi me admitiu há cerca de 3 ou 4 meses que ele estava se empenhando pessoalmente no Congresso, no Senado, para amenizar um pouquinho esse clima. Ele admitiu que sim, existe um certo receio. Eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor tem a dizer a respeito disso? Pergunta interessante. Eu acredito que a gente tem que olhar um pouquinho para trás. O senador Pedro Táxi, ele veio do Ministério Público, ele veio de um meio que não é o meio rural, ele é urbano, e nós, vamos dizer assim, não somos do Ministério Público, não estamos na área jurídica, eu digo os produtores rurais, estão no meio rural. Então, lógico que existe uma distância muito grande entre os produtores rurais com esse perfil e uma pessoa com o perfil do senador Pedro Táxi. Nós, como instituição, nós temos nos aproximado do senador Pedro Táxi, a gente tem levado algumas demandas para ele, a gente tem conversado com ele e a gente quer, então, quando o senador Pedro Táxi for candidato, a FAMAT não vai se omitir, vai conversar com o Pedro Táxi, vamos levar aquela... Como é que você deu o nome, Pacheco? Carta compromisso. Vamos levar aquela carta compromisso ao senador Pedro Táxi. E quem tem que responder essa pergunta para nós é o senador Pedro Táxi. Mas o senhor admite ele que tem que dizer. Há um certo receio. Eu admito que há um certo distanciamento em função da origem do senador Pedro Táxi e da origem dos produtores rurais. São projetos de vida diferentes, são origens diferentes. Existe uma distância. Essa distância tem que ser aproximada. E nós levaremos a carta compromisso também ao senador Pedro Táxi, se ele for seria candidato então distanciamento e não receio, mais para distanciamento. O distanciamento natural que se observa do segmento com o senador. Isso é natural, é visível. E qual que é a avaliação que o senhor faz em relação ao quadro político, como presidente da FAMAT? Como o senhor vê as movimentações, o bloco de situação com hoje o nome mais viável do ex-vereador Lúdio Cabral,
e a oposição com o nome do senador Pedro Taques. Como que o senhor está analisando essa movimentação? Nesse contexto também, para agregar, Ramon, é colocado também o nome do vice-governador, o Chico Daltro, como possível candidato desse outro grupo, que não o do Pedro Taques, como uma via aí governista, né, da base da presidente Dilma. Caso o governador Silval decida renunciar para disputar um cargo. Esse assunto é interessante, que é um assunto que muitas vezes a gente fala nas rodas, mas tem muito senão no meio. Claro. Se o governador Silval vai afastar do cargo ou vai continuar? Se o senador Blairo vai vir para a disputa ou não vai vir para a disputa? Se Mas sempre foi assim, né, presidente? Sempre tem os poréns. Eu acredito que a gente, como instituição, como representante de classe, nós temos que aguardar a acomodação de quem é e quem não é candidato. Depois que houverem os candidatos de fato, que eu acredito que nós temos que levar a carta compromisso. Aí fica fácil analisar. Mas estamos na base de conjuntura. Eu não sou analista político, né? A minha atividade é rural, eu sou plantador de soja e engordador de boi. Ali, né? E não tem essa visão política que vocês que estão todos os dias nessa área têm. Então eu até me reservo o direito de esperar os candidatos e aí sim então se manifestar com a nossa carta compromisso para os candidatos. Eu tenho que encerrar o programa aqui, nosso tempo já está estourado. Eu precisava de voltar, o Pacheco entrou na questão política partidária. Cogita-se, está aí agora na volta dos trabalhos legislativos na Assembleia, a instalação de uma CPI para apurar o destino dos recursos do FETAB. O que o presidente Afamato pensa sobre isso? Bom, CPI é uma prerrogativa dos deputados de instalar ou não. Se existe uma dúvida, eu acredito que tem que se instalar essa CPI e apurar os fatos. Tem muita coisa por ser apurada, por ser esclarecida. Eu acredito que contra fatos não há argumentos. O que a CPI tem a obrigação de fazer, se existe a dúvida, é ser instalada e ser apurada. E aí sim tem um resultado técnico do assunto. Ramon, rapidinho. Só uma dúvida em relação a uma investigação do Ministério Público Federal envolvendo o Senar, que é um dos braços da FAMATO. Houve em 2009, 2010, uma série de processos licitatórios para a confecção de cartilhas, né, do projeto Agrinho, se eu não me engano. E detectou-se aí, através da CGU, desvios da ordem de 10 milhões de reais. Gostaria de saber em que pé que está essa investigação, como que o senhor se posiciona em relação a isso. Nós assumimos o Senar pós esse episódio. Portanto, na época desse episódio, eu não tenho conhecimento dos fatos. Esses fatos foram judicializados. Hoje corre na Justiça. A Justiça Federal foi considerada incompetente para tratar desse assunto, passou para a Justiça Estadual. E a partir daí, então, nós não fomos notificados, nós não fomos ouvidos. E nós estamos fazendo a gestão do Senar olhando para frente. Para trás, não tenho conhecimento dos fatos. Um assunto judicializado. Acredito que quem tem que fazer essas respostas são os advogados. Obrigado, Rui Prado, pela participação aqui conosco no Conexão Poder, que teve também a participação especial do jornalista Ramon Monteagudo, do site Mídia News, e também Ronaldo Pacheco, que segundo o Rui Prado é o maior comedor de soja de Cuiabá, descobriu isso hoje. Obrigado, Pacheco, também, do site Olhar Direto. Você pode acompanhar a íntegra dessa entrevista a partir de amanhã, segunda-feira, nos sites Mídia News e Repórter MT. A você que esteve conosco até agora, aquele abraço, boa noite e uma ótima semana. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.